Olá, tudo bem, quinto ano? Como que vocês estão? Estamos aqui de volta para mais uma aula de artes com a professora Laudiceia. Antes de começar a nossa aula, eu quero estar desejando tudo de bom para você, sua família e também relembrar, que nós estamos nesse momento aí de isolamento e que devemos tomar todo o cuidado possível com a higienização das nossas mãos, com distanciamento, respeitando e lavando as máscaras, Então, turma, hoje nós vamos falar sobre textura. O que será isso, hein? Olha lá. Textura. Alguém tem alguma ideia? É aquilo que a gente sente, tudo aquilo que, por exemplo, você vai pegar uma lixa, você sente que está áspera, é uma textura, da lixa áspera. Tudo aquilo que fica na superfície, aquilo que a gente sente. Então pode ser rugosa, essa superfície pode ser uma superfície macia. Olha aqui, ó, temos um tecido aqui, ó, macio, esse tecido aqui, ó. Pode ser uma superfície ondulada, pode ser uma superfície rugosa. Então a textura, ela dá essa sensação, Você não está tocando aqui no meu tecidinho, mas você deve imaginar que ele é bem molinho, não deve? Então, às vezes nós temos uma sensação de olhar, a gente não tocou, mas a gente imagina como que é, porque a gente está observando, e tem aquela sensação tátil, que é quando a gente pega mesmo. E aí, pessoal, existe a textura natural. A textura natural são todas aquelas texturas que vêm da natureza, Por exemplo, olha só, uma folhinha. Essa textura aqui, ó, ela veio do meio ambiente, então é uma textura natural. Ela pode ser o tronco de uma árvore. Tronco de árvore não é áspero? Então pode ser a madeira, pode ser rocha, qualquer coisa assim que esteja relacionado, que o homem construiu, que tem a ver com a natureza humana, E aí vamos ver alguns exemplos aqui. Olha aqui é uma rocha, uma pedra, uma ametista. Vem da natureza, não vem? Então é uma textura natural. O cabelo da gente, a gente toca no cabelo, sente os fios, é uma textura natural. O tronco da árvore também é uma textura natural, porque vem da natureza. E aí, o que seria uma textura artificial? Uma textura artificial é tudo aquilo que não vem da natureza, Tudo aquilo assim que o homem tocou, que alguém pegou, então não está relacionado, alguém construiu, Então não está relacionado à natureza, alguém modificou aquela textura. Vamos ver aqui? Olha ali, ó. Esse aqui é de bambu, Então o homem foi e construiu aqui, ó. Aqui um piso de piscina. É uma textura também gostosinha de pisar, Mas alguém construiu. Isso aqui não tinha na natureza, não tem na natureza, O pão também é uma textura que não é da natureza, alguém fez esse pão. O tecido também feito por alguém. As moedas também alguém fez. O parafuso, a mesma coisa. Então essas texturas, elas são texturas artificiais. Alguém fez, alguém manipulou. Ela não veio da natureza daquele jeito. E aí, pessoal, tem artistas que usaram textura nos seus quadros, nas suas obras. Um desses artistas é o Jackson Pollock. Vamos ver aqui quem é o Jackson.
esse era o Jackson, ó. Ele era um pintor norte-americano. Ele nasceu em 1912 e viveu até 1956. Ele foi um pintor que ele desenvolveu uma técnica chamada de gotejamento. Então, assim, partiu dele, tá? Essa técnica. Como que faz? Ela é, assim, é feita com rápidos respingos sobre a tela. Então, você pega ali o pincel e joga, chacoalha o pincel em cima da tela, então a tela vai ficar toda respingada. E aí, denomina-se uma pintura abstrata, né? Porque você não é nenhum desenho da realidade, é algo abstrato. Isso, ele começou a fazer esse tipo de arte na década de 1940. E aí o estilo ficou conhecido como action painting, que consistia em espalhar respingos de tinta nas telas, né, de modo aleatório. Ele usava várias cores, de todos os jeitos, os respingos. Ele usava também pincéis duros para jogar, né, para respingar esses respingos. Usava varas, usava seringa, espirrava, né, os respingos com seringa. E até mesmo ele usava latas de tinta furada. Eu não sei se você já viu isso na internet, mas eu já vi várias vezes, né? Eles furam a lata embaixo, colocam um barbante. Depois a gente vai ver isso. Tem, por exemplo, um copo ou uma boca de garrafa virada para baixo, faz um furo, amarra aqui e joga, né? Então, conforme vai balançando, ele vai desenhando assim no chão, forma um desenho. Ele fazia isso também, ele usava latas. Vamos ver algumas das obras do Pollock. Olha só, essa daqui é uma, tá vendo? Ele usava assim, era vários tipos de, tipo assim, era aleatoriamente, ele ia jogando ali, né, as cores, não era nada igual, nenhum traço se repetia ao outro. Aqui também, ó, são respingos de tinta jogadas aleatoriamente e vai formar esses desenhos. Essa obra aí, ó, tá vendo? Bem parecida, né, com a dele aqui. Olha só, essa foi a técnica do gotejamento. Na época ele não vendeu nenhuma tela, chegou a expor, mas não vendeu. As pessoas não gostaram muito, assim. Então, eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo que retrata essa forma de pintar usando gotejamento, né? Que foi aquele estilo que eu falei para vocês, que é dentro da garrafa, né? E a gente joga uma tinta, certo? Só um minutinho, deixa eu colocar aqui para vocês.
vocês já tivessem visto, né, esse tipo de técnica, e talvez vocês já conhecessem. É uma forma de textura, né, pessoal? É mais ou menos isso o que o Pollock fazia. Claro que não era igual, né? Ele furava também a lata, mas não amarrava, né? E aí, gente, vamos também brincar com as texturas? Olha só. Aqui, ó, eu tenho uma folhinha, né? Essa vai ser a atividade de vocês, ó. Se eu colocar a folhinha aqui de baixo, ó, e eu friccionar o papel aqui, ó, friccionar o lápis, né, eu vou ter o desenho da folhinha, né. Essa técnica aqui se chama frotagem. Olha só, ficou o desenho da folha. E é essa atividade que nós vamos fazer, porque a gente está trabalhando o que? A textura, não é? Então, a textura é o que nós vamos fazer, ó. Vamos lá para a nossa atividade. Deixa eu aumentar aqui. Ó, o que é textura? É o elemento que vemos e que substitui nosso tato. Podemos reconhecer uma textura através do tato e da visão. Existem as texturas naturais, texturas decorativas e texturas gráficas. O que é frotagem? A técnica de frotagem se dá simplesmente esfregando o lápis ou giz sobre uma folha que esteja cobrindo um objeto de modo a marcar a textura na folha. A sua atividade será: faça uma textura de frotagem. Para isso, você precisará de lápis grafite, lápis de colorir ou giz de cera. Faça nesse quadrado uma frotagem de textura natural. Para isso, utilize uma folha de árvore, coloque a folha debaixo do sulfite e friccione o lápis para que o desenho da folha fique impressa no sulfite. Então, você vai fazer igual eu falei ali, ó. Vai colocar a folha, né, de uma árvore, de uma planta aqui de baixo, tá? E vai brincar com ela, faz o que você quiser aqui, ó. Aqui nesse outro quadrado já não vai ser uma textura natural, vai ser uma textura artificial. Então, para isso, o que você vai fazer? Você vai pegar uma moeda e vai colocar embaixo da folha e vai friccionar o lápis para que o desenho da moeda fique impressa no papel sulfite, tá bom? Olha só, aqui ó, nós temos alguns modelos, ó. E depois vem mais uma partezinha ali, tá? Ó, a pessoa colocando, né, a folha, né, embaixo do sulfite. Depois, ó, ela fricciona o lápis, né? Pode ser o giz de cera, o lápis grafite ou lápis de cor, tá bom? Aqui, ó, fizeram com giz de cera, ó. Ficou muito legal. E aí, pessoal, a sua atividade vai ser assim, ó. Aqui, ó, nessa folha aqui do lado, ó. Você vai fazer um cacho de uva, certo? Um cacho de uva. Então, você vai usar uma folha e a moeda você vai usar para fazer as uvas. Aí, você vai usar a folhinha, né? Não vai ter folhinha igual do cacho de uva, né? Da folhinha da uva mesmo, porque a gente não tem pé de uva por aqui, né? E vai usar as moedas para fazer as bolinhas da uva, tá bom? Aqui, ó, tem uma folha de uva, né? De pé de uva, ó. Se a gente tivesse uma folha dessa, ia ficar desse jeito aí, mas a gente não tem. Então, você pode usar o quê? Uma folha comum mesmo e uma moeda, tá? Então, friccione lá formando as folhas da uva
e a moeda formando as uvinhas. Então assim você pode usar a uvinha de baixo, uma moeda menor, né? As uvas de cima, uma moeda um pouquinho maior, tá bom? Então essa daí vai ser a nossa atividade. Tenho certeza que vocês vão gostar dessa atividade aí com textura. Legal essa técnica da frutagem, né? E aí, pessoal, a gente se vê então na próxima aula com mais alguma coisa sobre textura. Tenho certeza que vocês vão gostar. Até lá! Tchau, tchau!